Olá, seja muito bem-vindo a essa aula online. E é uma aula inusitada, uma aula interessante, uma aula, por enquanto, deslocada do processo, mas essa aula é para a gente tratar um pouquinho sobre liderança. E a questão da liderança, principalmente com o foco em pessoas e liderança com foco em negócios. E aí fica a pergunta para você, que eu vou te ajudar a iniciar a resposta. Será possível praticar eu até arrepio só de pensar nessa possibilidade. Será possível praticar uma liderança com foco em pessoas e com foco em negócios? Pessoal, eu sou o professor Arnaldo e eu estou aqui hoje para bater um papo com você exatamente a respeito do início dessa resposta, né? Uma pergunta extremamente interessante e a resposta, ela aparentemente é simples. Ela aparentemente é simples. Por isso estou eu aqui no meu momento vaidade, né? Esse é o professor Arnaldo. Hoje, o de mais interessante que está acontecendo é que eu sou gestor e autor do produto, do infoproduto Neurofalar, e estou, nesse exato momento, como vice-presidente do núcleo de EAD da ADVB São Paulo. Um convite que foi, para mim, fantástico. Além de cuidar da Startup Win, do EAD da Startup Win, das operações da Foco, varejo, e venho, inclusive, preparando conteúdo para o setor farmacêutico. E é lógico que eu quero entender, junto com você, um pouquinho de qual é a grande carência do mercado. Pessoal, seja de qualquer setor, setor supermercadista, setor de materiais de construção, que eu também atuo e estou preparando também para fevereiro uma atuação muito forte na área de materiais de construção, eletrodomésticos, móveis, o setor financeiro, que é um setor de serviços, né? O setor farmacêutico, que eu quero dar um foco hoje, exatamente para a gente ir na veia de uma percepção de um cliente meu, e o setor de serviços, a representação comercial, enfim, todos os setores. Eu volto a perguntar qual é a grande carência de todos esses mercados. Pessoal, a grande carência está nas pessoas. O mercado hoje ele é extremamente democrático. Você pode vender qualquer produto que você quiser vender. Basta que você tenha o fornecedor certo e que você tenha disponibilidade, disposição, pessoas para vender qualquer produto. Agora, o mais interessante é o seguinte: e as pessoas? Esse é o grande, as pessoas o termo, né? As pessoas. Esse é o grande diferencial competitivo da sua empresa. E aí, a resposta para essa pergunta é simples. É simples. Qual é a grande carência do mercado? Cara, a grande carência é a liderança com foco em pessoas e com foco em negócios. Pessoas e negócios. Junta os dois, forma o líder e você terá a resposta mágica para o processo da grande carência do mercado hoje. Além, lógico, da carência da mão de obra de linha de frente, né? A carência da mão de obra hoje, apesar dos quase 20, 25 milhões de brasileiros desempregados e com 15 a 16 milhões de brasileiros procurando emprego, a grande carência nesse século XXI é mão de obra. Aí a gente pensa, se é mão de obra de uma maneira geral já é carência para o comércio, para a indústria, para o varejo de serviços, imagine liderança, formar líderes. E aí eu pus aqui que é simples, né? A resposta é simples. Você precisa de liderança com foco em pessoas e em negócios. Legal, simples, cara. Precisamos de líderes que saibam cuidar de pessoas. Precisa saber cuidar de pessoas, precisa saber se comunicar, precisa saber gerir conflitos e, ao mesmo tempo, ter visão de mercado, olhar
para o além dos muros da empresa e entender essa questão da expansão do concorrente, entender a gestão financeira interna, entender principalmente para onde a pessoa quer ir. Desculpa, para onde a empresa quer ir. Para onde a pessoa quer ir é o líder, ele precisa saber para onde você, como líder, quer ir e qual é a sua capacidade de atender essas duas necessidades do mercado: gerir pessoas e gerir negócios, entender negócios. Então, eu quero aqui, nos próximos 10, 15 minutinhos, apresentar para vocês as possíveis habilidades que vão solucionar esse caso. E é lógico, eu tenho chance, tenho a oportunidade de fazer com que você alcance e atinja essa aplicabilidade de atitude, tanto para gerir pessoas como para gerir negócios. É preciso ter, gente, é preciso ter o tico e o teco funcionando o tempo todo. É preciso que você haja com os 2 hemisférios cerebrais, é preciso que você haja com os seus 3 canais de comunicação, é preciso que você haja com todos os seus intuitos motivacionais para que você faça com que realmente essa resposta pareça simples. A resposta foi simples. Contudo, sempre tem um mais, né? Sempre tem um porém, sempre tem um contudo. Algumas coisas simples da vida realmente requerem um certo ou até mesmo muito esforço para serem implantados. Pessoal, e ter efetivamente um líder com a visão da gestão de pessoas, com habilidades de gestão de pessoas e com habilidades de gestão de negócio, realmente requer um esforço muito grande. Eu tenho, por exemplo, em um dos meus clientes, um líder que ele gosta muito do lado operacional da liderança, do lado operacional da equipe dele, do lado operacional da empresa. E aí ele se torna um líder muito operacional. E eu estou tentando transformar esse líder operacional em um líder de pessoas e um líder de negócio. Por quê? Ele conhece a operação. Ele conhece muito bem a operação. E aí eu preciso transformá-lo em líder de pessoas e um líder de negócios. Só que tem um detalhe. É muito mais simples eu ter um líder bem preparado e trazê-lo para dentro da operação, com consciência de operação, com entendimento da operação, porque isso é técnico. É muito mais simples eu passar o técnico para ele. Então, se eu tenho um líder bem preparado, tanto para gerir pessoas como para gerir negócios, ou um ou outro, é mais simples eu conseguir prepará-lo para a operação. E aí tem uma outra característica ainda. Se eu tenho um líder que é preparadíssimo para gerir pessoas, fantástico, incrível. Gerir negócios é técnico. Eu consigo direcioná-lo para gerir negócios com muito mais facilidade. E aí, naturalmente, ele vai gerir a operação. Então, é preciso que você pense hoje, no comportamento, como o seu líder se comporta. Ele está preparado para gerir pessoas? Você consegue prepará-lo de forma mais simples para gerir negócios e gerir a operação. Agora, se o seu líder ele é totalmente preparado para gerir negócios ou a operação, aí requer um grande esforço. É possível, mesmo assim requer um grande esforço para que você faça com que esse líder faça a gestão de pessoas e mantenha ainda o foco, a visão dele no negócio e na operação. Então, eu vou dividir esse restinho de aula aqui em 2 momentos. A liderança com foco em pessoas e a liderança com foco em negócio. E eu vou contar para vocês algumas habilidades que são possíveis de serem desenvolvidas, sim. Basta que você tenha o profissional adequado, basta que você tenha o profissional certo, acompanhando o desenvolvimento dessas habilidades, com planejamento junto com a autodiretoria da empresa,
para desenvolver essas habilidades. E aí, eu vou aqui apresentar para vocês, então, quais são essas habilidades que é preciso aplicar para manter o foco na gestão de pessoas. Pessoal, como eu disse, a minha ideia aqui é manter o foco no processo, no segmento de farmácia, no segmento farmacêutico. Por que isso? Porque é um segmento que exige muito dessa liderança, exige muita percepção, inclusive burocrática, dessa liderança. E quando isso acontece, quando você entrega para um líder gerir um negócio, você entrega muita burocracia para ele, muitas certificações, muitas instituições acompanhando, de olho em cima, né, de olho fixado em cima do negócio, tentando, né, fazer com que o negócio seja o mais assertivo possível, o mais legal, dentro da legalidade, no caso, né, o mais legal possível. O líder, ele tem a tendência de se atolar, de se enfiar nesse mundo burocrático, e muitas das vezes ele esquece de gerir pessoas, e esquece ou não consegue, ou se empolga, e aí ele ainda, além disso tudo, precisa fazer pessoas produzirem, porque pessoas produzindo, eu vou gerir o negócio. Então vamos pensar em algumas habilidades que são básicas, e é lógico, é um pontapé inicial. Tem mais outros 250 aqui, mas vamos pensar no pontapé inicial do processo. Desenvolver a comunicabilidade. Pessoal, um líder que tenha visão do negócio, que tenha visão de um negócio burocrático, como é o segmento farmacêutico, que é extremamente auditado o tempo todo, fiscalizado o tempo todo, é importante que ele tenha uma excepcional comunicabilidade com a sua equipe, porque ele muitas vezes ele vai precisar ficar ausente, muitas vezes ele vai precisar ficar com foco em documentação. Então ele precisa ter uma comunicabilidade muito aguçada e de muita qualidade, uma qualidade assim incrível. Por quê? Porque ele vai precisar se ausentar. A comunicação, de preferência, positiva e assertiva. Ele precisa entender o processo de comunicação positiva. E aí, esse processo de comunicação positiva é um dos preceitos da programação neurolinguística que eu estudo desde o milênio passado e aplico nas minhas consultorias. Desenvolver a atenção e o interesse genuíno. Pessoal, é igualzinho mãe que trabalha fora. O que acontece com a mãe que trabalha fora? O pouco tempo que ela tem com o filho precisa ser de um interesse genuíno, precisa ser de uma atenção genuína. Então, esse líder que vai precisar estar muito atento ao setor, ao departamento burocrático da empresa, requer que ele tenha uma atenção muito grande, dentro do pouco tempo, mas uma atenção genuína e de uma forma que seja muito saudável para a equipe perceber que ele não está ali, mas ele está se comunicando com a equipe, mas ele é atento com a equipe, ele tem interesse pela equipe. Ele pode não estar presente o tempo todo, na linha de frente o tempo todo, mas ele está junto da equipe o tempo todo. E aí, é lógico, ele precisa desenvolver o empowerment, né? Como delegar, descentralizar um pouco as ações do dia a dia, acompanhar o que as pessoas fazem e, principalmente, valorizar o que a equipe consegue fazer enquanto ele está ausente. Pessoal, as pessoas, elas gostam da valorização. Elas gostam quando a sua execução, quando o seu feito, quando a sua ideia é validada. E o líder precisa fazer com que a sua equipe, o seu colaborador, realmente se sinta valorizado nas pequenas coisas. É lógico que nas grandes coisas também, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Aí eu volto um pouquinho lá no
interesse genuíno, na atenção genuína, na qualidade da comunicação, que pode ser que o relacionamento físico, presencial, seja pouco, mas é importante que ele tenha qualidade, né? Lembra da mãe que trabalha fora, e eventualmente a mãe que trabalha fora e estuda à noite. Cara, esse é o gerente de uma equipe de uma farmácia. E aí tem uma última característica, uma última habilidade que ele vai precisar desenvolver, querendo ou não, porque todo segmento farmacêutico, e isso acontece muito, os gestores do segmento farmacêutico, é muito comum que ele seja farmacêutico. É aí que está o grande X da questão. O cara fez farmácia. Ele conhece de fórmula, ele conhece de química, ele conhece de saúde, mas ele precisa, assim como o que ele faz é para o bem do ser humano, ele precisa também, não só indiretamente, mas ele precisa diretamente gostar de pessoas, gostar de conviver com pessoas, gostar de olhar no olho, de falar bom dia, de entender, de parar para ouvir a pessoa. Cara, ele precisa fazer isso de vez em quando, mostrar e demonstrar que ele gosta de gente, além de fórmulas. Então, isso é muito forte, é muito mágico. Ele pode ter todo o foco possível, todo o foco necessário para a parte burocrática. Contudo, ele precisa gostar de gente. Ele precisa passar pelo meio da loja, pelo vão da loja, pelo salão de vendas, pela parte de perfumaria. Ele precisa passar por ali e emanar para os seus colaboradores que ele gosta de gente. Ele precisa olhar para o cliente emanando amor por gente. O colaborador dele precisa enxergar que ele gosta de gente, que ele gosta daquela senhorinha que está escolhendo um fio dental, que está escolhendo o fio dental de passar na boca, tá, pessoal? Aquela senhorinha que está escolhendo um creme dental, um shampoo. Ele passa e ele enxerga aquela pessoa. E a equipe dele enxerga que ele enxerga aquela pessoa. Isso faz com que ele fortaleça o processo e a transparência do quanto ele gosta de gente. Será que esse cara consegue fazer uma reunião a cada 2, 3, 4 dias, a cada semana, e fazer uma oração com a equipe, fazer um bate-papo, escutar a equipe 5 minutos, gente, 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos, menos que isso. Ele precisa praticar a habilidade de gostar de gente, de ouvir pessoas, de se comunicar de forma positiva e assertiva, de apresentar o interesse genuíno por pessoas. Tem um monte de ferramentas para a gente desenvolver isso na liderança que você conhece, que você tem na sua equipe. Então, continua comigo agora, que falta mais 10, 15 minutinhos só, e nós vamos conversar um pouquinho agora sobre o outro lado da moeda. Né? Lembra que eu comentei aqui com vocês que a gente tem 2 momentos. Nós temos um momento com foco em pessoas, que nós acabamos de tratar, e um momento com foco em negócios. Então, agora, vamos analisar aqui um pouquinho do foco na gestão do negócio. Quais são as habilidades que o seu gestor precisa desenvolver, ou algumas ele já tem. Vamos considerar ainda que existe a característica que eu comentei. Porque se o cara é farmacêutico, se a pessoa, a menina, a mulher é farmacêutico, estudou farmácia, pode ser que ela não tenha, essa pessoa não tenha uma intimidade muito grande com os KPIs, né? Vamos falar em português mesmo, KPI, os indicadores chaves. Pode ser que não tenha. Então nós temos que desenvolver isso também nessa pessoa, porque essa pessoa manja tudo de farmácia.
mas manja tudo de farmácia, porque ela cursou farmácia. Essa pessoa é farmacêutica. Então, vamos pensar o que essa pessoa precisa desenvolver também para entender de números, para acompanhar os indicadores. Está aí, ó, disciplina no acompanhamento de indicadores. Gente, é preciso, muitas das vezes, pegar na mão do farmacêutico e trazê-lo para frente de um sistema, de um ERP, de um SAP, ou de um sistema de gestão que você tenha, de um Bula. É preciso trazer o cara para frente e pegar a mão na mão dele e falar assim, meu amigo, minha amiga, eu preciso que você entenda esses KPIs, eu preciso que você entenda esses indicadores. Gente, o pessoal acha que você dá um treinamento uma vez e como o farmacêutico é um cara inteligente, o gestor é um cara inteligente, que ele já sabe tudo. Ele precisa ter disciplina no acompanhamento, então você precisa fazer com que ele te diga, te mostre, te apresente que ele está fazendo o acompanhamento, porque esse acompanhamento dos indicadores é extremamente imprescindível para que a sua farmácia sobreviva e cresça e prospere. Indicadores 1000. Tem indicadores, por exemplo, venda da marca própria, venda de produtos da marca própria, venda de produto de tráfego. É importante que ele entenda o que é um produto de tráfego, o que é um produto de uso contínuo, e ele passe a ter controle sobre o que é mais lucrativo, o que é menos lucrativo, como que as coisas funcionam. Ele precisa investir tempo nessa gestão. E aí ele precisa entender que tempo de gestão é tempo investido, é investimento para fazer com que o negócio flua de maneira muito mais produtiva, muito mais rentável, muito mais próspera. Aí ele precisa conhecer, dar uma olhada para fora da empresa e conhecer as ações estratégicas da concorrência. Como que a concorrência avalia ou aplica o seu índice de descontos? Será que a concorrência faz isso por grupo de preço ou por grupo de produtos? Como que a concorrência faz isso? Como que a concorrência está atraindo o cliente, que pode ser seu, e ela está atraindo? Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender o que a concorrência faz. Aí você precisa analisar o que a concorrência faz. Então, você precisa olhar para fora da empresa, o seu líder precisa olhar para fora da empresa. Mas aí, cara, ele não tem tempo de olhar nem para dentro da empresa. Então, eu preciso fazer com que ele entenda que tempo de gestão é investimento na prosperidade da empresa, na evolução da empresa, na lucratividade da empresa. E para isso é preciso que esse cara mantenha um absoluto foco, uma absoluta conexão aos interesses da diretoria. Porque o que a diretoria estratégica quer da sua rede de farmácias? Ela quer ampliar, ela quer aumentar, ela quer comprar mais 5 lojas, mais 10 lojas, mais 20 lojas, ela quer ter 10 lojas a mais todo ano, 20 lojas a mais todo ano, ela quer crescer. Porque quanto mais eu cresço, melhor é a minha compra, melhor é a minha possibilidade de distribuição, e aí tudo fica mais barato e tudo fica mais lucrativo. E eu preciso de pessoas. O detalhe é que, gente, eu já até gaguejo quando eu penso no negócio desse. Eu tenho notícias de empresário que deixou de evoluir, deixou de crescer em números de farmácia, em número de farmácia na rede, por falta de liderança. E isso é triste, porque o cara tem a chance de ir para uma nova comunidade, oferecer serviços diferenciados, de crescer profissionalmente, de fazer a marca dele se fortalecer, e ele não tem gestão, ele não tem lideranças para isso. Então, uma das coisas que eu quero dar daqui a pouquinho. Então, não é agora, é daqui a pouquinho. Eu vou dar uma dica daqui a pouquinho
que é imprescindível que as empresas façam, só que elas não têm recursos humanos, talvez, para fazer isso. E aí vem isso. Qual é o interesse da diretoria? Gente, é preciso sentar com a diretoria e falar assim, cara, o que você quer? Vamos entender o que você quer e vamos construir o que você quer. Eu preciso de 1 ano, 2 anos para construir o que você quer? Eu vou construir o que você quer. Só que nós precisamos nos preparar para construir o que você quer. Então, o gestor ele precisa estar alinhado com a alta diretoria da empresa, os gestores estratégicos, os diretores estratégicos. Alinhar a sua ação no dia a dia, até porque o gerente de loja, ele é a equipe tática. O que faz a equipe tática? Nós temos 3 equipes no setor, na empresa, qualquer empresa, né? Eu ia falar do setor farmacêutico, toda empresa tem. O departamento estratégico, os pensadores da empresa, o departamento tático, o setor tático, o nível tático, que é o nível que traduz o que os estrategistas querem para a operação. E a operação. Tem líder que ele sai do nível tático e vai para a operação. Vai aplicar injeção. Tá tudo bem, se só tem ele para fazer isso. Mas vai atender no balcão, ele precisa gerenciar pessoas. Ele precisa gerenciar o negócio, ele precisa conhecer a concorrência, ele precisa saber se ele está traduzindo o que a alta diretoria está transmitindo para ele de pensamento, de estrutura, de raciocínio, de visão. Cara, eu conheço a visão da empresa, eu sei para onde ela quer ir, eu conheço o negócio da empresa, eu sei o que eles fazem, então eu preciso saber aonde chegar. E aí, galera, gostar de números. Pessoal, eu preciso gostar de números. Se eu gosto só de fórmulas químicas, eu tenho um problema. Eu preciso gostar de números. Cara, o que é gostar de números? Eu falei no início, eu preciso sentar na frente do computador e entender os indicadores. E entender os indicadores da concorrência, entender os indicadores do mercado. Isso leva tempo. Isso demanda tempo da minha pessoa. Quer dizer, do gestor. Eu estou me colocando aqui como gestor. Cara, o seu gestor está fazendo isso? Se não está, será que o erro é só dele ou é da liderança dele? Pode ser da liderança dele. Eu só entreguei para o cara e falei, meu, tá aí, ó. Tá aí o seu computador, o aplicativo, o sistema. Pega e faz. Você é um cara inteligente, você formou em farmácia, pega e faz. Legal? Então é preciso que a gente pense em que suporte você, como diretor da empresa ou como supervisor regional, como que você está acompanhando esse cara. Você precisa de ajuda? Cara, então convida alguém, contrata um terceiro para te ajudar, uma empresa para te ajudar. É preciso fazer alguma coisa. Isso você precisa fazer. É fazer com que o seu gerente, seja ele farmacêutico ou não, que ele goste de números. E aí, cara, eu falei que era simples. Simples, mas, meu, você está falando que você precisa de um cara que goste de números ou de pessoas? Meu, eu preciso de um cara que goste dos dois. Esse é o seu grande diferencial. Você que está me assistindo e você que é líder de uma equipe, esse é o seu grande diferencial. Você está numa posição que você precisa desenvolver essas habilidades de gerir pessoas, de gostar de pessoas, de saber se comunicar com pessoas, de saber ouvir pessoas, de saber enxergar pessoas e, ao mesmo tempo, gostar de números. Saber decifrar um gráfico do mercado, saber decifrar o que o seu concorrente está fazendo, que você conhece o negócio. Você precisa entender o que a diretoria quer que você entregue para ela. E aí fazer com que isso realmente aconteça. E quem que vai te ajudar a fazer isso acontecer? Pessoas. Quantas pessoas tem na sua equipe? 10, 12, 15? Cara, 20? 30 pessoas, se sua farmácia roda a noite inteira. Então, pense como fazer a gestão de todo mundo alinhado com os números que a diretoria quer que você produza e, ao mesmo tempo, ser o farmacêutico, produzir toda a documentação,
cuidar de todas as receitas, cadastrar tudo que acontece com medicamento A, B e C. Cara, é muita coisa. Agora, por que você está nesse papel? Porque você tem um diferencial. Sinto informar-lhe, mas você foi o escolhido. Por quê? Porque você é você. E se você é você, você tem chance, você tem oportunidade, você tem competências para desenvolver todas as habilidades necessárias para gerir pessoas e para gerir números e para gerir o negócio, além de gerir o processo farmacêutico desse segmento. Galera, esse é o meu recadinho. Quero deixar vocês muito à vontade para me acompanharem, tanto no meu Instagram, quanto no meu Face, ou mesmo pelo YouTube. Esse vídeo vai estar no YouTube, então se você recebeu o link, aproveita, dá um like lá para mim, se inscreva lá no canal, é um canal novo, eu estou começando esse canal tem menos de um ano, então quero muito que vocês me acompanhem, participem comigo, por quê? Aqui, através desses canais, eu consigo entregar um pouco de conteúdo para vocês e consigo fazer com que as nossas visões, as nossas percepções de negócio, de gestão, principalmente de pessoas associadas a negócio, elas venham se profissionalizando aos poucos. Então, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado por você ter me dado essa audiência, ter participado, assistido esse vídeo. Quero te sugerir que mande esse link esse link do vídeo, que vai estar no YouTube. Quero te sugerir que você mande esse link para um amigo seu, seja ele do ramo farmacêutico, do ramo supermercadista, do ramo de móveis, de eletrodoméstico, de financeiro, de serviços, seja ele qual for o ramo, manda esse link para ele e eu estou absolutamente à disposição. Um grande, forte e fraterno abraço do professor Arnaldo. Vou aqui agora ficar procurando aonde que eu desligo isso aqui.